Bem-vindos, meu nome é Edgar Castaldelli, eu sou lutador profissional de MMA e professor da mesma modalidade. Um aspecto que eu vou abordar com vocês aqui, que é bastante importante, é que vocês conheçam a fonte das informações, da onde provém tudo isso, quem está ensinando o que para vocês, e comigo não é diferente. Então eu vou me apresentar, vou dizer da onde eu vim, o que eu aprendi, com quem eu aprendi e tudo que eu fiz dentro da minha carreira nesse esporte. Eu me profissionalizei com 18 anos no que era chamado de Vale Tudo. Minha primeira luta profissional, e profissional que eu digo, o que caracteriza o esporte como profissional, é o fato de você ser remunerado para isso. Então minha primeira luta profissional de Vale Tudo, ainda não existia a nomenclatura MMA nessa época, foi em 1997. Eu lutei um evento em Ribeirão Preto, cidade a qual eu nasci, na agremiação da Polícia Militar, um evento organizado pelo Mestre Lima, que foi quem trouxe os olhares do Vale Tudo aqui para o interior de São Paulo. Antigamente era algo bastante restrito no eixo Rio-São Paulo, mas principalmente no Rio de Janeiro. Mestre Lima, um mestre de capoeira, que era um entusiasta do Vale Tudo, era também um boxeador, gostava de aprender jiu-jitsu, aprender judô, tinha uma cabeça bastante aberta, diferente da maioria das pessoas da época dele. Fez um evento aqui nessa cidade e procurou alguns atletas para poder lutar MMA, e foi daí onde surgiu a oportunidade de eu me profissionalizar e daí iniciar a minha carreira. Voltando um pouco mais atrás, depois eu retomo dessa parte, a minha carreira nas artes marciais começou muito pequeno por influência do meu irmão. O meu irmão do meio. Eu tenho dois irmãos mais velhos e um irmão completo, digamos assim. O meu irmão do meio, o Roberto, era um fanático pelo Bruce Lee. Eu e meu irmão Rogério ficamos fanáticos pelo Bruce Lee, através do Roberto, e passamos a ser viciados em artes marciais. A partir dali, eu procurei praticar e me especializar em algumas coisas. A primeira modalidade a qual eu tive contato, modalidade competitiva, isso eu estou ressaltando, modalidade competitiva, para ninguém pensar que é aquele judô que você aprende no prezinho, que todo mundo fez, eu não estou nem contando isso. A minha primeira modalidade, qual eu tive contato e treinamento com responsabilidade, foi o taekwondo. A partir dali, eu procurei me informar a respeito de todas as modalidades marciais que existiam em voga na época. E tudo que acontecia naquele momento girava em torno de soco, chute e esse tipo de coisa, de golpes traumáticos, karatê, kung fu, kickboxing. Muito principalmente levado até mesmo pela geração do cinema. Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, que inclusive foi um lutador de fato, um karateca de alto nível. A partir dali, eu comecei a me interessar muito mais por arte marcial do que por qualquer outro esporte. E o Royce Gracie apareceu naquela época e começou a aparecer ganhando os eventos de Ultimate Fight, né? E finalizando seus adversários com uma técnica no chão que era o jiu-jitsu, que eu não conhecia. Eu só sabia de nome, não sabia exatamente do que se tratava, e nas minhas férias escolares, eu tinha 16 anos, resolvi praticar o jiu-jitsu para ver como era. Eu só gostava de dar soco, de dar chute. Falei, vou treinar esse negócio aqui para ver o que está acontecendo, já que todo mundo fala desse Royce Gracie, vamos ver qual é que é. Nas férias do final do ano, dezembro e janeiro eu vou treinar e pronto, depois eu volto à minha vida normal, treinando taekwondo, fazendo minhas coisas lá. E me apaixonei pela modalidade, vi que o jiu-jitsu é uma modalidade combativa de alto nível, imprescindível para o Vale Tudo, que é o que existia em voga naquela época. Meu professor de jiu-jitsu foi quem me iniciou no Vale Tudo, Leandro Souza. Eu estava treinando na academia do Leandro, aí eu volto no tópico que eu falei no começo, o mestre Lima estava procurando atletas para poder lutar nesse evento de Vale Tudo profissional que ele ia fazer na cidade. O Leandro sabia que eu gostava da coisa, me apresentou para ele, nós conversamos e fechamos minha primeira luta profissional, que viria a acontecer a partir dali. Treinamos naquela época, não existia equipamento, como eu falei, era Vale Tudo, a gente lutava sem luva, usava protetor bucal quem quisesse, usava protetor genital com quilha quem quisesse, e os treinamentos eram feitos todos na base da taparia. A gente não usava luva, porque em competições não usavam-se luva, e não tem como você dar soco sem luva com o seu parceiro, você vai cortar, vai machucar ele. O treinamento era feito toda à base de tapa. Quem por um acaso for da minha geração, ou até mesmo mais velho, e estiver assistindo, escutando isso que eu estou falando, sabe do que eu estou dizendo aqui. Naquela época o treinamento era bastante cavernoso, a gente sofria para ficar bom de Vale Tudo. Tomava literalmente tapa na cara para não tomar soco. Fiz minha primeira luta,
de Vale Tudo, me logrei campeão, fui campeão com 2 minutos e pouco de luta, eu terminei a luta com o Mata-Leão. Isso é bastante fácil de achar através do meu currículo no Sherdog, YouTube, só colocar meu nome vocês vão achar essa luta. E fui dando sequência na minha carreira esportiva dentro do jiu-jitsu e das outras modalidades. O árbitro dessa minha primeira luta, o finado Ezequiel, era o técnico de boxe do nosso ginásio municipal daqui de Ribeirão Preto e me convidou para ter na boxe com ele depois dessa luta. Eu sabia, nessa época eu já tinha uma mentalidade, sem falsa modéstia, um pouco à frente da maioria dos atletas da minha região, sabia que o boxe era importantíssimo para o Vale Tudo, que só o jiu-jitsu não ia me bastar, em algum ponto o jiu-jitsu, somente ele, não ia ser o suficiente. Passei a me especializar e me tornei boxeador também. E daí aconteceu um outro evento, Brazilian Gladiators, e esse já é um evento um pouco maior, ainda de Vale Tudo, mas usando luvas, já com regras, vamos dizer assim, com tempo, com número de rounds, mas valia praticamente tudo, cabeçada, cotovelada, golpe no chão, pisão na cabeça, tudo que a maioria dos eventos hoje em dia proíbe, naquele lá valia. Lutei, fui campeão desse evento também e passei a adquirir uma notoriedade um pouco maior dentro da cidade, onde a maioria dos atletas aqui da região eram conhecidos pelo seu desempenho dentro do jiu-jitsu. Eu tive minha carreira no jiu-jitsu esportivo, mas eu fui o pioneiro e até então era o único a estar me destacando nesse outro âmbito que andava paralelamente ao jiu-jitsu, que era o Vale Tudo. Nessa época, quem se profissionalizava no jiu-jitsu, naquela época o jiu-jitsu não pagava a gente em dinheiro, o máximo que você conseguia era uma medalha, se você queria se profissionalizar, você virava lutador de Vale Tudo. E foi isso que eu fiz de maneira muito precoce, 17 para 18 anos eu já estava correndo atrás desse tipo de coisa. A partir dali, eu comecei a me focar somente no Vale Tudo. E deixei o jiu-jitsu esportivo. Parei de competir de kimono, continuei treinando, porque o jiu-jitsu pro MMA, como eu falei, é imprescindível. Continuei treinando, mas não competi, não me foquei mais, não me federei mais para competir de kimono e passei a me focar somente no Vale Tudo. Me especializei em boxe, achei que precisava de bastante cancha de ringue, experiência em combate para poder lutar Vale Tudo de uma maneira mais efetiva, já que o Vale Tudo é um ambiente muito mais próximo do que é o boxe do que o jiu-jitsu. O boxe, full contact, Muay Thai, você luta em cima do ringue, você e o seu adversário, e você é o centro das atenções e é aquilo, o ambiente é aquele. No jiu-jitsu você luta em 6, 8 áreas. Tem 10, 12, 14, 16 atletas lutando ao mesmo tempo. Não está todo mundo olhando só para você. Isso muitas vezes faz o cara tremer um pouco na base na hora que sobe em cima do ringue. Então eu comecei a lutar boxe para me aprimorar nesse aspecto também. Para me preparar, saber me portar em cima do ringue. Sem ficar nervoso, saber que eu vou trocar pancada com alguém ali, que aquilo tem que ser algo natural para mim. Além, é claro, de desenvolver e aprimorar as técnicas de trocação e traumatismo do boxe. Enfim, fui levando a minha carreira de Vale Tudo com bastante afinco. Nesse meio tempo o esporte evoluiu, deixou de ser Vale Tudo, passou a ser MMA, entraram nas regras, entraram nas comissões atléticas, médicos, enfim, tudo que envolve um esporte profissional de alto nível. E eu continuei focado nisso. E a primeira grande equipe a qual eu me filiei foi a Chutebox. Na época me foi enviado um convite para servir de sparring para o Vanderlei Silva, que foi um ícone do esporte. E eu fui ser sparring do Vanderlei. Sparring de algum atleta que vai lutar é assim, você troca pancada com o cara, você faz musculação com ele, você corre, você apanha dele, no final do dia ele vai para casa dele, você vai para a sua. Isso é ser sparring. É estar acompanhando o campeão, o lutador em foco o dia inteiro durante os treinamentos. E foi para isso que eu fui lá. Ser sparring do Vanderlei Silva, um dos melhores do mundo na modalidade, me fez crescer muito como atleta. E o Vanderlei, campeoníssimo da maneira que foi um dos melhores do mundo na época dele. Obviamente, as atenções são todas voltadas para ele e o pessoal queria saber o que faz o Vanderlei ser daquele jeito. Uma das coisas que leva o atleta a ser um campeão são os sparrings. Então, daí começaram a atrair as atenções para mim também, entre outros sparrings que o Vanderlei contratou. Era uma equipe de 4, 5 sparrings que serviam lá de saco de pancada, vamos dizer assim, para ele. Começaram a aparecer oportunidades melhores para mim. Eu passei a lutar alguns eventos maiores, consegui algumas vitórias expressivas, melhorando para mim tanto financeiramente, as bolsas melhoraram, obviamente, quanto tecnicamente, porque eu passei a ter trânsito e um acesso muito maior a grandes equipes, a grandes lutadores. Eu saí do interior de São Paulo, saí de Ribeirão Preto para poder treinar em outros lugares. Treinava em Curitiba, na equipe Chutebox, e lá rodava gente do mundo inteiro.
Cheguei a treinar com japoneses, com ingleses, com suecos, vinha muito estrangeiro treinar com a gente lá, até outro idioma eu acabei aprendendo nessa brincadeira toda aí. É algo bastante rico nesse sentido, porque treinando MMA você não aprende só pancada, você aprende outras coisas, eu aprendi até um outro idioma. Enfim, com o tempo eu vi a sair da chutebox, foi mais interessante para mim que deixasse a equipe em determinado momento e passei a integrar a equipe do Minotauro, que é hoje, na minha opinião, para mim é o maior nome do MMA de toda a história, não tem comparação, essa é a minha opinião. Pela chutebox eu fiz uma luta contra um atleta do Minotauro, me sagrei campeão, consegui vencer a luta e o Minotauro gostou de mim, veio me cumprimentar no vestiário e quando eu saí da chutebox, isso foi alguns anos depois dessa luta, o primeiro lugar que eu pensei em tentar foi lá no Minotauro. Fui muito bem recebido e lá no Minotauro, treinando com ele, lá no Rio de Janeiro, foi onde eu tive o ápice da minha carreira, que foi participar do The Ultimate Fighter Brasil. Participei da 3ª edição do TUF Brasil, um reality show que o UFC faz, que nada mais é do que um Big Brother onde você recebe soco na cara. É bem aquilo, você é filmado 24 horas por dia, mas você tem a oportunidade de treinar e disputar, fazer lutas contra atletas, os melhores do Brasil naquele momento. Eu entrei para lutar na categoria dos pesos pesados, eu lutava na categoria dos meio pesados, 93 quilos. Essa categoria não teve, eu entrei numa categoria de cima. São sempre 2 atletas de ponta que são os técnicos. Nesse caso foi Vanderlei Silva e Chael Sonnen. Eu caí na equipe do Chael Sonnen, conheci Sonnen pessoalmente e tenho amizade com ele, assim como todas as pessoas da nossa equipe, até hoje. É um atleta que agregou muito para mim como lutador, aprendi muito de wrestling, que é um estilo dominante lá nos Estados Unidos. O meu wrestling melhorou principalmente nessa fase da minha vida, treinando com o Chael Sonnen. Transferindo tudo isso, treinando no Rio de Janeiro com o Minotauro, eu evolui muito, principalmente na minha parte de boxe. Treinávamos lá com vários atletas da Champions, academia do Luiz Dória, treinei com muitos baianos lá. E esse pessoal é muito bom de boxe, eu melhorei muito o meu estilo lá. Que já tinha tido uma base muito boa em Ribeirão Preto, com o grande Alessandro Galati, grande Bruno Alessandro Galati. Tá? E são 2 pessoas que eu levo até hoje, o seu Bruno e o Alessandro, são meus técnicos de boxe até hoje, me ensinaram toda essa base que eu tenho dentro do esporte. E me tornei também um boxeador profissional. Passei a disputar, fui campeão paulista no peso pesado de boxe profissional. Até hoje eu detenho esse título e me especializei em outras modalidades. Tive contato com o Muay Thai na chutebox e meu contato com o wrestling no Rio de Janeiro, treinando com Éric Albarracin, um técnico americano que fazia toda essa parte de wrestling nossa lá. Enfim, fiz muitas lutas. Profissionalmente eu tenho 24 lutas, tenho 20 vitórias e 4 derrotas no meu currículo. Continuo evoluindo e aprendendo a cada dia, luto profissionalmente até hoje e todo sparring que eu faço com algum aluno meu, cada soco que eu recebo de algum aluno meu é um aprendizado novo que eu levo. Quanto mais eu apanho dos meus alunos, mais orgulhoso eu fico, significa que melhor eu estou ensinando e eu espero que isso aconteça da mesma maneira com vocês que vão passar a aprender comigo.